Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é o meu canal no YouTube. Este é um quadro em que nós conversamos um pouco sobre pais, mães e filhos, sobre temas que sejam objetos de conflito nessas relações. E hoje nós vamos abordar um tema muito interessante: efeitos da superexigência paterna e materna. É interessante a gente falar que a psicanálise não tem um modelo heteronormativo de família. Então, quando a gente está falando aqui de pai e mãe, entenda-se figura materna e paterna, que podem ser desenvolvidos por sujeitos independente da sua orientação sexual, da configuração familiar. São, na verdade, os cuidadores desses filhos, crianças, adolescentes que estão sob os nossos cuidados. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Um dos efeitos mais perniciosos da superexigência de pais e mães em relação aos seus filhos é o complexo de culpa. Há uma causa psicológica da culpa muito importante que diz respeito à origem na infância, como decorrência da educação que foi ministrada à criança. Infâncias que foram coartadas pelo abuso dos pais, excessivamente exigentes ou castradores, sob pretexto de ensinar bons modos, de ensinar a se comportar direitinho, o que é diferente da boa formação educacional que impõe limites pela disciplina e pela autoridade natural que se estabelece quando há uma relação de confiança do pai e da mãe que cuidam, que consideram, que querem estar junto na formação infantil e que se preocupam com as questões da criança, que respeitam o indivíduo, mesmo que seja uma criança, e não uma falsa ou pretensa autoridade que tenta se impor através do medo e do castigo. Essas infâncias são infâncias que não tiveram a oportunidade de errar, de bagunçar, de cair, de tentar, de sujar, de experimentar a criatividade, de serem por vezes insuficientes, porque sempre precisaram corresponder a um modelo preconcebido de atender ao narcisismo dos pais. Ou seja, mesmo contrariada, é a situação da criança que não pode reclamar, ou quando pode, sente que não deve, fica envergonhada, não tem espaço para opinar, para se posicionar, não tem direito a escolher, nem é vista como protagonista do próprio processo de ensino-aprendizagem. Então aqui nós não estamos fazendo uma apologia a uma educação sem regras, em que a criança não tem uma diretriz e faz tudo o que lhe vem à cabeça o dia inteiro, comendo chocolate e brincando no iPad, né, sem limites ou restrições, inclusive de ordem material. Mas nós estamos fazendo uma reflexão sobre a invalidade da voz infantil, como se tudo que viesse da criança, suas ideias, seus interesses, sua espontaneidade, fosse desconsiderado e sem valor. Esse nível de superexigência no passado, né, do século XX, era muito mais por conta da cultura dos pais. Os pais vinham de uma cultura similarmente castradora, repressiva, né, repressora, que coartava a infância e que crianças não se metiam em conversas de adultos, as crianças não viviam a experiência de luto junto com os adultos, né? Elas sempre foram feitas para obedecer, o estudo era a sua obrigação e tinham que dar bons resultados, independente do seu panorama emocional, das questões sentimentais, né? Eram aquelas frases repetidas: engula o choro, né? Menino não chora, você não tem direito de expressar suas emoções. Hoje, a gente observa no século XXI, né, em pleno 2021, parte dessa educação ser repetida por conta da sociedade do desempenho. As razões culturais são outras, mas o comportamento é o mesmo. Então, o nível de alta exigência cobrado das crianças é para que elas sejam perfeccionistas, como se o perfeccionismo não fosse uma obsessão. Então, a gente tem hoje o perfeccionismo muito mais ligado a uma proposta de elogio, como se fosse uma qualidade. Tem pessoas que citam o perfeccionismo em entrevistas de emprego como pontos fortes
Veja o nível de competitividade perversa da nossa sociedade atual, quando na verdade é uma obsessão. Está muito mais próximo de um discurso psicopatológico, né, que provoca profundo sofrimento psíquico. Então, por trás disso, pode haver o desejo sincero dos pais, né, de esmero, de excelência, de ter assim o melhor sucesso para os nossos filhos, porque o mundo é bastante feroz, né, é bastante agressivo e não dá espaço para aqueles que não se destacam, né, mas é importante a gente compensar essa dose porque há certas complexões psicológicas que não suportam esse tipo de pressão, deprimem ou promovem uma explosão de raiva como resposta à manutenção da sua própria liberdade. Então, nessas condições, a gente observa que o que vale para esses cuidadores é apenas a orientação passada de pessoas de referência, a quem a criança aprende desde cedo a obedecer. E isso acaba retornando com uma resposta de raiva, uma raiva que pode ser explosiva ou contida. Se contida, irá ser direcionada ao seu próprio psiquismo contra si, nutrindo esse complexo de culpa, por vezes fazendo com que desenvolva uma inibição, né? Talvez até chegar no ponto de frigidez, né? Ou certas dificuldades relacionais, frustração imensa, porque essa raiva contra si mesma, já que ela é impedida de revoltar-se, a criança se sente oprimida por uma violência com ou sem palavras. Então a criança aprende, dentro desse nível de autoexigência, desde cedo que a sua opinião não é relevante. É a criança que é desconsiderada, porque o que agrada aos pais é cumprir aquilo que lhe foi designado, mesmo que a criança falsifique quem se é. Aí a gente já entra numa discussão sobre a identidade infantil, que a gente vai formando, né, construindo o nosso ego à medida que a gente vai tendo as nossas experiências, está imerso nesse ambiente cultural. Então, se ela aprende desde cedo pelos seus cuidadores que é mais importante parecer amorosa, atenciosa, obediente, desde cedo dissimulando comportamentos para evitar conflitos e violência, não é incrível da gente pensar que, enquanto adulta, ela será também manipuladora e dissimuladora, traindo a si mesma. E é essa traição de si o ponto onde o complexo de culpa começa a ser investido. E pelo fato do complexo de culpa já estar instalado, o sujeito acaba se autorrecriminando pela sua reação humana e normal, já na fase adulta, esperada, de raiva e insubordinação para se libertar de uma situação constringente, muitas vezes se julgando a pior das criaturas humanas, ingrato, traidor, egoísta, desprezível, que não merece ser amado nem acolhido. Então é importante a gente pensar em todos esses meandros, né, cuja culpa se pauta na expressão através desses complexos mecanismos de autopunição inconsciente para perceber o grave erro que nós estamos incorrendo ao utilizar uma exigência muito maior do que as crianças conseguem suportar, mesmo que seja a pretexto de amá-las. A gente sabe que a culpa se apresenta sob disfarces variados, dentre eles o complexo de inferioridade, a excessiva comparação com outras crianças que acaba também deprimindo o sujeito, uma certa síndrome de desconfiança, não consegue se afeiçoar e se vincular a ninguém, a busca pelo isolamento, a inveja, principalmente aqueles que têm destaque, né? E até a tentativa de sabotar o sucesso dos outros. Então, todas essas são consequências perniciosas da superexigência materna e paterna em relação aos seus filhos. E como lidar com tudo isso? Considerando os filhos tal qual se apresentem, estimulando-os através da disciplina, da força de vontade, do desenvolvimento, né, das suas capacidades cognitivas, emocionais, para que nutram nos vínculos, não uma relação de que eles ganham e os outros perdem, mas uma relação em que todos ganham, todos aprendem a dividir, todos têm espaço para se colocar, exercitando a escuta.
É assim que efetivamente a gente dosa essa super exigência, para que os nossos filhos sejam felizes em primeiro lugar, antes de necessariamente se tornarem famosos, estarem lá no Trend Topics do Twitter, tenham os seus perfis mais visualizados ou milhões de seguidores no Instagram, que vale tudo isso, se forem essencialmente atormentados psicologicamente. Deslizes, situações que a gente até pode tentar reverter ou ressignificar com processos psicoterapêuticos, mas que quase sempre promovem danos irreparáveis e traumas indeléveis ao psiquismo. Pense nisso. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e te vejo na próxima.